Olá, internautas! Este é o segundo vídeo original no YouTube, a história do cinema brasileiro. Sabemos que em 1896, Afonso Segreto foi trazido da Itália para o Rio de Janeiro pelos seus irmãos Pascoal e Gaetano Segreto, quando estes se consolidaram comercialmente no ramo de jogos e diversões. Por orientação de seu irmão, Pascoal Segreto, tornou-se o primeiro cineasta brasileiro, realizando entre 1898 e 1901 cerca de 60 filmes que constituem a maioria absoluta das primeiras filmagens produzidas no país. No Rio, passou a trabalhar na empresa Pascoal Segreto. Depois, em Paris, na França, realizou um estágio na Pathé Filmes. Adhemar Gonzaga idealiza Cinédia, que se dedica a produzir dramas populares e comédias musicais que ficam conhecidas pela denominação genérica de chanchadas. Humberto Mauro assina o primeiro filme da companhia, Lábios Sem Beijos. Em 1933, dirige com Adhemar Gonzaga A Voz do Carnaval, com a cantora Carmen Miranda. A Cinédia com a comédia musical Alô, Alô, Brasil, Alô, Alô, Carnaval e Onde Está a Felicidade? Lança atores como Oscarito e Grande Hotel. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fechar os olhos e vou julgar. A Atlântida Cinematográfica foi fundada em 1941 por Moacir Fenelon, Anilor Azevedo e José Carlos Burle. E estreia com Moleque Tião, filme que já dá o tom das primeiras produções, a busca de temas brasileiros. Logo, porém, predomina a chanchada, com baixo custo e com grande apelo popular, com Nem Sansão, Nem Dalila, de Carlos Manca e Aviões Navegantes, de Watson Macedo, com Anselmo Duarte no elenco. Este gênero domina o mercado até meados dos 1950, por comediantes com Oscarito, Zé Trindade, Grande Hotel e Dercy Gonçalves. Em 1902, a Atlântida produz seu último filme, Os Apavorados, de Ismar Porto. Depois, associa-se a várias companhias nacionais e estrangeiras, em coproduções. Em 74, em conjunto com Carlos Manga, realiza Assim Era Atlântida, coletânea contendo trechos dos principais filmes produzidos pela empresa. De 1941 a 1972, a Atlântida produz 66 filmes. Temos que esquecer da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Empreendimento grandioso, a Companhia Vera Cruz surge em São Paulo em 1949, renegando a chanchada, contrata técnicos estrangeiros e ambiciona produções mais aprimoradas, como Floradas na Serra, do italiano Luciano Salsi, Tico Tico no Fubá, de Adolfo Celi, e O Canto do Mar, de Alberto Cavalcante, que volta da Europa para dirigir a Vera Cruz. O Cangaceiro, 1903, de Lima Barreto. Faz sucesso internacional, iniciando o ciclo de filmes sobre cangaço. Amácio Mazzaropi é um dos grandes salários da companhia, vivendo o personagem caipira mais bem sucedido do cinema nacional. A ausência de um esquema viável de distribuição é apontada como a principal causa do fracasso e do fim da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Agora vamos às chanchadas.
as chanchadas foram um gênero de filme brasileiro que teve seu auge entre as décadas de 30 e de 50. Elas eram comédias musicais misturadas com elementos de filmes policiais e de ficção científica. Esse tipo de humor, porém, não pode ser considerado uma intervenção daqui do Brasil, pois fitas assim também em países como Itália, Portugal, México, Cuba e Argentina. Quando o gênero chegou aqui no nosso Brasil, a crítica nacional considerava como um espetáculo vulgar. Por isso, ele foi apelidado de chanchada. Palavra de origem controversa, mas que pode ter surgido na língua espanhola. Significado? Porcaria. A aversão dos críticos, no entanto, não prejudicou o sucesso de bilheteria destes filmes. Claro que nós não podemos esquecer do Mazzaropi e da produtora dele, a Pan Filmes. Abílio Pereira de Almeida, diretor da produtora Vera Cruz, procura um tipo diferente e curioso para estrelar uma comédia e, ao assistir Mazzaropi na TV, não tem dúvida e o contrata para atuar em Sai da Frente! Participou de 8 filmes com o ator convidado. Fundou a Pan Filmes, significado Produções Amácio Mazzaropi, em 1958. E a partir daí passa a produzir e dirigir seus filmes, sendo sua primeira produção Chofer da Praça, em que ele emprega todas as suas economias para alugar os estúdios da Companhia Vera Cruz e as filmagens externas foram rodadas na cidade de São Paulo, com os equipamentos alugados da produtora. Porta! E ela reclamou? Claro que não. Então deixa eu dormir, mulher. Ô, de casa! Checa, acorda. Sim, claro que nós também não podemos esquecer de José Mojica Marins, mais conhecido como o Zé do Caixão. José Mojica Marins é um cineasta, ator e roteirista de cinema e de televisão do Brasil. Mojica também é conhecido como Zé do Caixão, seu personagem mais famoso. Embora o ator seja conhecido principalmente como diretor de cinema e de terror, tem trabalhos anteriores cujos gêneros variavam entre faroestes, dramas, filmes de aventura, dentre outros, incluindo filmes do gênero porno chanchada. No Brasil, durante aquela época, Zé do Caixão é um personagem do cinema nacional brasileiro. É figura bastante conhecida, presente em filmes de terror do cinema brasileiro, que seu criador e intérprete, José Mojica Marins, é mais conhecido pelo nome do seu personagem do que pelo próprio nome. Desde 1970, o personagem é importante para o cinema nacional. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. O cinema novo. O cinema novo é um movimento cinematográfico brasileiro inspirado pelo neorrealismo italiano e pela nova onda francesa, ou Nouvelle Vague Française, com reputação internacional. Um grupo de jovens frustrados com a falência das grandes companhias cinematográficas paulistas resolveu lutar por um cinema com mais realidade, mais conteúdo e menor custo. Foi nascendo o chamado Cinema Novo Brasileiro. Acham sobre A Boca do Lixo e o cinema marginal. Entre as décadas de 60 e 70, o cinema marginal de cineastas como Rogério Sganzerla, Júlio Bressani e João Batista de Andrade dialogava com movimentos contraculturais nacionais e internacionais, a linguagem radiofônica, os quadrinhos e a chanchada da década de 40. As produções, algumas finadas na Boca do Lixo,
retratavam com imagens sujas e desfocadas personagens popularescos e transgressores como garotas de programa, bandidos e homossexuais. O cinema nacional sofreu com a censura política da ditadura militar e a censura econômica do mercado. A mesma objetiva era traçar um padrão do cinema marginal, bem como abordar a representação que fez a cidade de São Paulo, tanto da paisagem física quanto da humana. Luz vermelha. Qual é o seu jogo, pistoleiro mascarado? Aí tá. Não tem jogo nenhum. O que você quer da vida? Da vida eu não quero. Falamos das chanchadas e agora falaremos das pornochanchadas. A pornochanchada foi um gênero do cinema brasileiro. O termo, fruto das junções das palavras porno, que vem de pornografia, pornográfico, com chanchada, serviu para classificar um tipo de filme que começou a ser produzido na passagem da década de 70, que por uma confluência de fatores econômicos e culturais, em especial com a liberação dos costumes, produziu uma nova tendência no campo cinematográfico, no questionamento dos costumes e na exploração do erotismo, produto cultural tipicamente do Brasil. A pornochanchada gozou de muito sucesso nacional e comercial no país ao longo da década de 70, não obstante do baixo custo de suas produções, relativamente na boca do lixo, que falamos anteriormente. Agora nós falaremos da afinada Embrafilme. A Embrafilme foi uma empresa estatal brasileira, produtora e distribuidora de filmes cinematográficos. Foi criada através do Decreto-Lei número 862, de 12 de setembro de 1979, como Empresa Brasileira de Filmes S.A. Enquanto existiu, sua função foi fomentar a produção e distribuição de filmes brasileiros. Foi extinta em 16 de março de 1990 pelo PND, Programa Nacional de Desestatização do governo de Fernando Collor de Mello. Quando o decreto de extinção saiu publicado, a Embrafilme estava às vésperas de lançar com divulgação o filme Dias Melhores Virão, dirigido por Cacá Diegues. Atualmente, as funções de regulação da extinta Embrafilme são feitas pela Ancine, significado Agência Nacional do Cinema, que sempre aparece quando começam todos os filmes brasileiros, principalmente transmitidos no Canal Brasil ou no Canal Curta, entre outros canais que passam filmes brasileiros também. Um bico na bancada, galera. Anda, Pereira! Olá, querida. Sim, meu bem? Agora vamos ao cinema de retomada. O cinema brasileiro na década de 80 é marcado por sua oscilação constante, variando entre as chanchadas e algumas obras-primas. A abertura política favorece a liberdade de filmagem e, com isso, nossos cineastas podem retratar temas jamais utilizados. A década terminaria com o excelente Ilha das Flores, 1909, de Jorge Furtado, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. E com este curto documentário, alimenta as esperanças para uma futura década próspera para o cinema brasileiro. Com sucessos como os Trapalhões em Saltimbancos, na Serra Pelada, na Guerra dos Planetas e na Mila do Salomão, Adão da Rotação e Dona Flor e seus dois maridos. Este último ocupava a primeira posição no ranking de maiores bilheterias do cinema nacional. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiser, inscreva-se no meu canal, clique em gostei e compartilhe. Muito obrigado!